Wellington Leandro Rodrigues Fecchio. Sou o presidente aí atualmente do Opala Clube EBC. Na verdade o Chevrolet Opala ele veio aí em 69, né, para suprir a necessidade do mercado, onde eram raros aí os carros que nós tínhamos na época com uma qualidade e com um conforto, né, que o Opala trouxe. Então, na verdade, os carros eles eram os carros mais, vamos dizer assim, para suprir a necessidade do transporte, não necessariamente com uma qualidade de viagem, qualidade e conforto. Então ele veio para suprir essa necessidade do mercado aí nos anos de 60, 70, né? 69 para frente. Basicamente, colocando ele, passou por 4 modelagens, né? De 69 a 74, aí ele teve uma mudança de 75 a 79, depois ele teve uma nova mudança em 80, onde ele ficou um pouquinho mais quadrado aí. E no final, na verdade, não é uma modelagem, mas ele trouxe aí a questão dos para-choques envolventes, tal, para se atualizar frente aos carros que estavam no mercado em 91. Então, na verdade, a gente pode colocar basicamente aí que foram 4 roupagens que ele teve aí ao longo do período. Em 92 a gente já teve uma necessidade aí de uns carros com, primeiro, consumo menor, né? Uns carros mais compactos. E também tivemos uma abertura aí do comércio, que é onde trouxeram o Ômega e tal. Então teve o Monza, entrou alguns anos antes também, então ele já era um carro, como posso dizer assim, de tecnologia ultrapassada. Então, basicamente, eles trouxeram o Ômega para substituir com uma tecnologia de injeção eletrônica, um carro com um quesito de conforto um pouco melhor e tal. Então, basicamente, acho que o apelo da GM na época foi justamente para ter um carro mais atual, formas mais arredondadas, tal, que era o que o mercado estava trazendo na época. Tivemos aí, acho que, o 4 e 6 cilindros, que todo mundo conhece, né? Os primeiros 6 cilindros eram 3.800, depois ele passou aí para 4.100, né? E aí, ao longo do 4.100, ele teve algumas mudanças também. Então, no início, teve o 4.100, depois ele teve uma apimentagem um pouco melhor, vamos dizer assim, que foi o 250S. E aí ele trouxe o 400 final, que é os carros que equipam aí os últimos modelos de 88 para frente e tal. Então acho que basicamente esses eram os modelos. E o 4 cilindros, um 51S, que é o que todo mundo conhece, né? Bacana, isso na verdade é um ponto aí que todo mundo tem questionamento, não só na linha Opala, mas também em outros carros, né? Efetivamente no Opala, o que a gente tem de conhecimento do mercado é que são os bancos separados, né? Separate Seats. Então isso veio em 71 com o Opala SS. Então na verdade em 71 o Opala SS ele veio com motor 6 cilindros, Separate Seats, né? E com o câmbio embaixo. A gente chama aí câmbio na coluna aí. Isso na verdade é complexo, né? Porque você tem aí variações, mas falando em originalidade, vamos dizer assim, o Opala ele tem um consumo médio aí de 7 km por litro na cidade, talvez 6, né? E na estrada um pouco mais, a gasolina deve chegar nos 8,5, alguma coisa assim. E no álcool, eu acredito que seja aí em torno de 5,5, 5,5 na cidade, 5 e 6,5 na estrada. Na verdade, assim, ambos nós temos a versão Diplomata e a versão Commodoro. Então, você tem o Coupé Diplomata e o Coupé Commodoro, e você tem o 4 portas, né, sedã, Diplomata e Commodoro também. Basicamente, a diferença ela está na questão aí de alguns acessórios, que o Diplomata ele é um carro mais requintado, né? Então, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, travas elétricas e tal. Ele é mais focado aí no Diplomata. Apesar de que na época era possível também fazer algumas configurações aí, até num Commodoro. Então, tanto na GM, a gente tem alguns casos de que o carro saía com vidro elétrico, às vezes com a direção hidráulica num Commodoro, né? E então, basicamente a diferença seria ar-condicionado, direção hidráulica e o kit elétrico, vamos dizer assim, né? Aí tem uma questão de farol de milha que um tem, o outro não tem, apesar da carenagem ser a mesma, né? Para alguns anos, mas eu acho que o conceito principal da diferença seria esse. Na verdade, você tem o SS, você tem o Opala L, que é uma versão standard do Opala aí, que servia aí os governos, vamos dizer assim, né? Você tem o Opala Commodoro, tem o Opala Diplomata, aí você tem algumas variações de Diplomata, de Commodoro na época, que você poderia colocar um teto de vinil, você poderia colocar um meio teto, na verdade, né, que é os Las Vegas que o pessoal comenta. Mas eu acho que basicamente são esses os modelos aí que nós temos assim de mais. O Opala Special, que é os primeiros, né?
Acho que basicamente esses são os modelos aí mais conhecidos. Então é uma variação do último modelo do Opala Diplomata e ele saiu apenas 100 unidades, foram produzidas aí em 92. Uma série colecionável, vamos dizer assim, por isso o nome Collection, né? E ele tem alguns apetrechos, uma fita cassete, ele veio com manual de couro, ele veio com alguns apliques dourados, né? Banco de couro, se eu não me engano a maioria deles automático. Então esse era o diferencial aí que você teve na série Collection, que era a última série produzida do Opala em 92.